raio que tira você da terra e te leva para o céu. Seu programa de louvor e adoração a Deus. Abençoando Manancial a sua de vida. família. Vamos meditar na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos de volta agora meio-dia, 16 minutos dessa quarta-feira, dia 24 de setembro de 2020. 2025. Nós gostaríamos de dar uma experiência que nós temos recentemente, as horas, né? Mas o nosso estou com a minha esposa ali no quarto. De repente, ela me fez uma pergunta. Aquelas perguntas indecifradas, né? A pergunta dela foi: preocupando hoje. A pergunta dela diz assim: de quantas das coisas diz preocupando, não é verdade? Às vezes é muitas coisas que podem fazer uma ocupação, assim dizer. Gostaria de aproveitar esse momento da palavra, perguntar para você também nessa tarde. Está te preocupando? Realmente tirar para a sua. Separei aqui tentar para uma reflexão. Coisas que eu acredito é essencial. A primeira dela, deveríamos perguntar sobre o caminho. Te preocupa hoje, será? Relacionamento conjugal. Como anda, né? Como anda o seu? Pergunta que não está vivendo o melhor momento. Às vezes chuva. Sabe, você tenha tido isso como uma preocupação. Apóstolo. Preocupação hoje e do meu caso. Quem sabe seja, né? Te conta o pai que se preocupa, né? Filho, ainda mais o tempo que nós estamos vivendo, os dias sido mal, verdade? Uma criança, um adolescente, né? O mundo na palma das suas mãos, né? Através da rede social, só para você ter noção. Nós estamos transmitindo através de uma rede social. O alcance é mundial. Isso tem causado preocupação na vida de muitos pais em relação aos seus filhos. Interessante que
palavra de Deus vai nos dizer, no livro do Antigo Testamento, Malaquias, nos últimos dias o coração dos pais se converterão para os filhos, o coração dos filhos aos pais. Creio que essa profecia é muito atual, né? Que haver uma ação do Espírito Santo de Deus para converter o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos pais. A gente percebe que eles não se falam com os pais, né? Não tem essa liberdade de chegar, pai, eu preciso conversar com o senhor, acontecendo assim, assim, assim. Não tem. Por muitas razões. Então tem que haver essa intervenção do Espírito Santo, e eu profetizo, quem sabe nessa tarde, o Santo vai converter os corações dos pais aos filhos, fazer com que os pais se preocupem realmente com os filhos, como ele está, na escola ou na faculdade, o que está a vida, o relacionamento dele com Deus. Acredito que isso deveria trazer uma preocupação. Terceira coisa importante também, sobre sua vida com Deus, é que você tem se preocupado em viver uma vida de intimidade com Deus, buscar a Deus, ter o que nós falávamos, né? Ter a devocional, aquele momento, amanhecer o dia, e aquele momento para estar falando com Deus. Que isso tem causado uma preocupação, que isso é motivo de você estar preocupado. Eu não sou mais nos primeiros amor, né? Tenho me dedicado a Deus como eu me dedicava antes. Não tenho levado uma vida espiritual de consagração como fazia antes. Seja sincero nessa tarde, seja verdadeiro. Será que quando eu fiz essa pergunta para você, preocupas hoje, será que uma dessas três passou na sua mente, passou no seu coração? Ou será que veio as coisas desse mundo, né? Porque a palavra de Deus diz que nós devemos olhar para as coisas alto, não nas que são da terra. Estou querendo dizer que se nós estivermos mais preocupados com as coisas dessa terra do que com o casamento, de que com o filho, de que com a família, de que com a sua vida espiritual, você há de concordar comigo que deve estar acontecendo alguma coisa errada, né? Nós precisamos urgentemente nos preocupar com isso. Você não consegue mais levar a tua vida espiritual como você levava no princípio de todas as coisas, no início. Creio que é um motivo de preocupação, e o intuito desta mensagem, desta tarde, é deixar você preocupado, fazer com que você pare para refletir naquilo que você está ouvindo, e é relevante para você. Eu acredito que temos vivido dias intensos, e nós não pararmos para nos preocupar com as três questões que nós já apresentamos, sucesso nós teremos. Eu aprendi que o sucesso na vida de um homem não é os bens que ele tem, por aquilo que ele tem, mas é por aquilo que ele é. As pessoas estão em busca do ter, posição social, ter boa casa, ter um bom carro. Isso não é errado.
quando eu deixo de me preocupar, sim, em essência, minha vida com Deus, meu casamento, meus filhos, então eu estou invertendo os valores. Quando nós invertemos os nossos valores, eu creio que é um motivo de muita preocupação. Já vivi esse momento, tá? Já vivi esse momento por alguns anos. Minha maior preocupação, me estabelecer na minha vida, construir, era possuir. Até que um dia eu, de ser ministrado por aquilo que eu estou falando para você, pude ser ministrado sobre prioridades, sobre sucesso. É você possuir tudo aqui nessa terra. O maior sucesso é você ver a sua família, da promessa de Deus, servindo ao Senhor, levando-os a estarem e a permanecer em Cristo Jesus, servindo esse Deus maravilhoso. Isso é o maior troféu, vamos assim dizer. Quem pode apresentar no final da sua vida. Então eu bati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Mas tem outras razões aqui que eu separei, duas coisas que eu separei, que é mais preocupante ainda, e eu gostaria que você realmente, se até agora não te trouxe despreocupação, essas duas que eu vou te falar aqui, acredito que você deveria, no mínimo, consideração, sair muito preocupado, porque a quarta coisa que eu separei pode nos trazer grandes preocupação. Se Jesus voltar hoje, tudo acabasse hoje, e o céu se abrisse, a trombeta de Deus ecoar, os mortos ressuscitarão primeiro, como está escrito, Jesus vindo sobre as nuvens com poder e glória, para arrebatar a sua igreja. Se isso acontecesse hoje, se isso acontecer, em mim, dentro dessa reflexão que nós estamos aqui falando, iria ser a maior preocupação, todas as preocupações, porque temos que ser racional e lógico, né? Porque se Jesus voltar, acabou todas as preocupações, concorda comigo? Jesus voltou, acabou, não vai ter mais conta a pagar, não vai ter mais. Verdade? Para mim, uma das maiores preocupações seria essa. Tá? Que eu estou pronto poder ser arrebatado, viver eternamente com Deus. É que o fato do final do tempo traz preocupação. Quando você ouve que Jesus está voltando, isso te traz preocupação. Apóstolo, mas eu estou servindo a Deus. Sim, mas tua família é salva? Os parentes já são salvos? A salvação já foi alcançada? Falando assim da tua parentela, né? Essa é a missão, né? A missão que Jesus deixou. Ele reuniu os discípulos, né? Ver em Jerusalém, já estão próximos demais, nós, né? Jerusalém, Samaria, até
até os confins da terra. Você vê esse ide de Jesus, faz pensar em algo assim, gostaria de compartilhar com você. Lembra daquela história, João capítulo 4, quando Jesus, ele estava ali, indo em direção para Jerusalém, mas João escreveu dizendo que era necessário Jesus passar por Samaria. Você lembra dessa história? Necessário Jesus passar por Samaria, que havia ali uma rivalidade, né? Os samaritanos e o povo judeu, né? E isso já havia muito tempo, tanto é que aquele poço ali, aquela mulher estava pegando água, era o poço de Jacó. Então imagina quanto tempo tinha essa rivalidade. Eu não estou lembrando aqui o total da história, né? Onde começou essa rivalidade, mas eu sei que já foi muitos anos atrás. E foi por questões samaritanos. Eles vão ajudar o judeu do Síria. Sabe que teve o cativeiro, né? Israel foi levado ao cativeiro, o judeu. Os assírios levaram esse cativeiro. E juntamente, olha que coisa interessante, juntamente com o judeu e também outras nações. E ali se formou um povo, porque eles ficaram muitos anos no cativeiro e tiveram relacionamentos, né? E eles se conheceram com outros povos, houve uma mistura, tá? O Brasil é bem isso, né? Tem uma mistura de raças, né? Então houve isso. Estou falando do cativeiro Síria. E o que aconteceu? Para você entender um pouco João capítulo 4, tá? E o que aconteceu? Quando eles estão retornando para Jerusalém, os samaritanos se prontificaram em ajudar a reconstruir o templo, a reconstruir Jerusalém. Eles se ofereceram. Só que os antigos aceitaram a ajuda dos samaritanos. Por eles não aceitarem, aí você vai entender quando aquela mulher chega para Jesus, mas nossos pais disseram que é aqui no Monte Corazim. Jesus falou, nem é nesse monte, nem no outro. Os verdadeiros adoradores adoram um Pai em espírito e em verdade. Por que aquela mulher falou aquilo? Porque nessa, que eu estou falando, esse retorno do cativeiro, quando estavam ali ativos, retornaram, samaritano, eles foram ali se prontificar para levantar, eles queriam se unir junto ali para construir novamente Jerusalém, que tinha sido destruída. Eles não foram bem-vindos e foram expulsos. E o que aconteceu? E saíram dali, construíram um altar ou um templo, esse Monte Gerazim. Então, o povo judeu construiu em Jerusalém e eles, os samaritanos, construíram lá. E ficou essa rivalidade. Nós aqui também vamos adorar a Deus. Vamos buscar a Deus nesse monte. Vocês buscam no monte de lá. Então, só um pouquinho aqui da história para vocês entenderem onde que a gente quer chegar aqui nessa tarde. Quando Jesus se encontra com aquela mulher, ela teve a resistência, resistiu. Quando Jesus começou a se revelar para ela, mulher, se tu souberes quem te pede de beber, você lhe pediria água, eu te daria a fonte da água viva. Enfim, aquela mulher foi, porque Jesus era um profeta, aquela mulher teve uma vida transformada, aquela mulher saiu e foi levar, e verdadeiramente eu encontrei aquele, e falou do Salvador e fez a missão, enfim. Olha onde eu estou chegando. Quando Jesus deu a ordem de pregar o Evangelho,
falou o quê? Talvez você nunca parou para pensar nisso. Falou o quê? Em Jerusalém e aonde? Em Samaria. Que Jesus estava querendo quebrar essa rivalidade. O evangelho é isso, gente. Muitas pessoas têm rivalidade. Mas eu sou de tal lugar. Ai, mas eu sou de outro lugar. O meu monte é aqui, o teu monte é lá. Fica essa rivalidade. Querer quem é maior, quem é mais. O evangelho de Jesus. Jesus ali já estava dizendo, ó, a tua missão é salvar os que estão perto, mas também os samaritanos. Lá em Samaria, onde vocês não querem ir. Se vocês realmente são meus discípulos, vão pregar o evangelho, vocês vão mostrar para ele que no passado houve rejeição, se no passado não quiseram, só que agora vocês estão vivendo o novo em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Isso deve te preocupar. Isso deve nos preocupar, porque a vinda de Jesus, que é o que nós estamos falando aqui, se dá por todos ouvirem falar do nome de Jesus. Quando essa missão que foi dada há mais de 2000 anos atrás, alcançar as vidas, é alcançar os corações. Um dos motivos que me trouxe, eu falei com a missionária Dolores, né, nós fizemos mais de 7 anos rádio aqui na cidade de Guarujá, cidade local. Na época não tinha, né, as redes sociais. Eu estava falando para ela a importância, né, a importância de nós estarmos levando a palavra do Senhor. Ela me falou do alcance dessa rádio. Senhor, eu quero fazer esse ID. Eu quero contribuir com o teu reino, de levar a tua palavra, Senhor. Alcançar outros países, para alcançar outros povos, para alcançar nações. Foi um dos meus intuitos. Estamos aqui nessa tarde, compartilhando com você aquilo que pode realmente dar preocupação. Eu vou voltar a dizer o que eu disse no início. Quero que termine essa live com você muito preocupado. Você fique muito preocupado acerca dessas reflexões que nós estamos fazendo aqui. Casamento, filhos, intimidade com Deus, vida com Deus, relacionamento com Deus. E acerca da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque certamente, acredite você ou não, creia você ou não, Jesus vai voltar. E Ele vai vir buscar o povo dele. Vai vir buscar aqueles que o receberam, o Senhor e Salvador. João deixou isso claro. A todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no nome. Capítulo 1 do Evangelho segundo São João. Capítulo 14 do Evangelho segundo São João já deixa claro, quando ele ressuscitou dentre os mortos, e vai agora de encontro aos seus discípulos, e Jesus dá as últimas instruções. O capítulo 14 e 15 justamente são as últimas instruções que Jesus deixa para os discípulos. Ele disse, na casa de meu Pai, não se turbe o vosso coração. Diz em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não for, eu vos teria dito, eu vou preparar-vos lugar. E se eu for preparar-vos lugar, virei outra vez, para que aonde eu estiver, sejais vós também. Jesus já foi, já preparou esse lugar, já está tudo preparado. Tudo preparado. Jesus vem buscar a noiva. Então só se cumprir, ou quem sabe, 1 ou 2 profecias. Se cumprir, Ele possa vir arrebatar, nos levar a morar eternamente com Ele. Isso não me deixa preocupado. Eu tenho me colocado diante dEle a servi-lo, buscá-lo, me derramar na presença dEle. Se assim não está a tua vida, está te dando uma oportunidade hoje, através dessa rádio, dessa programação, está te dando uma oportunidade hoje.
chegar e falar assim, não, eu quero viver eternamente com Ele. E para isso, tem que entregar, reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, Deus Salvador. Mas você tem que confessar os teus pecados. Confessarmos os pecados. Ele é fiel e justo. Nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Amado, a vinda de Jesus tem que ser uma preocupação. Tem que nos deixar preocupados. Canção muito antiga que diz, eu quero estar pronto. Eu quero estar pronto. Então, que todos nós possamos estar prontos para esse grande evento, esse grande momento. Eu quero finalizar aqui sobre a quinta coisa, e a mim é muito importante, juntamente com a vinda de Jesus. Se Deus te repudiar, que você pare para pensar um pouco. Preste atenção no que nós vamos estar compartilhando aqui. Se essa preocupação tem que existir ou não. Se você nunca tenha parado para pensar sobre isso. Deus te repudiar. Um texto do livro que escreveu o profeta Isaías, capítulo 50, versículo de número 1, e vai estar escrito assim, eu vou dividir em dois, tá? A parte A e a parte B do versículo. Escrito assim, assim diz o Senhor, onde está a carta de divórcio da vossa mãe, a qual eu a repudiei? E o profeta Isaías está falando da parte de Deus. Que é Deus que está falando, é assim diz o Senhor. O que foi que Deus mandou o profeta Isaías dizer para o povo dele, o povo de Israel? Onde está a carta de divórcio da vossa mãe, a qual eu a repudiei? Se você for na língua portuguesa, sentido, a palavra repudiar significa rejeitar, abandonar, afastar, recusar. O sentido geral da palavra repúdio é isso, língua portuguesa. Quando Deus está falando através do profeta Isaías, está dizendo assim, ó, e ele estava rejeitando, estava abandonando e que ele estava se afastando do povo de Israel. Repúdio foi o profeta que estava repudiando o povo. Deus que estava repudiando o povo. Está bem claro o texto. Isaías 50, só você ler. Isaías 50, versículo 1, a parte A. Então Deus estava falando. Isaías, olhe para o meu povo. Vou dizer para vocês o motivo qual Deus pode repudiar alguém. Nós estamos vivendo assim um momento, né? Muito escancarada a porta, né? A porta é estreita, né? Mas a porta está muito escancarada, né? Deus me aceita do jeito que eu sou, Deus é amor, Deus é isso, Deus é aquilo. Mas nós não podemos esquecer que Deus é justiça. Não podemos esquecer também, amado, que ama, corrige. Deus é amor também nesse sentido. Ele pode estar te corrigindo. Ele não quer se separar de você. Não quer te rejeitar. Ele não quer se afastar. Por isso que ele mandou o profeta Isaías fazer essa pergunta para Israel. Que eu o repudiei. Deus estava falando, estou rejeitando o povo. Estou me afastando do meu povo. Quando você lê a Bíblia, geralmente aparece em contexto, essa palavra repúdio, né? Geralmente acontece num contexto assim de casamento. Nós queremos aqui falar dos piores repúdio que pode existir, porque um casamento pode ser desfeito. Pode ser desfeito por algum motivo, alguma razão. Embora eu não seja a favor, né, da separação, dos padrões que a Bíblia deixa, né, o que Deus uniu, o homem não separa, né,
esse padrão, eu não sou a favor de separação. Deus une, o homem não separa. Agora a pergunta pode ser invertida. Não foi Deus que uniu, então não tem separação, né? É só você fazer a comparação da palavra, da própria palavra. Veja só, o assunto aqui não é casamento, não é separação, não é nada disso. Não é falar de uma separação pior do que isso, porque tem pessoas que se separam e a vida é dela. É a vida dela. Agora, como é que você vai se separar de Deus e seguir tua vida? Vamos pensar nisso aqui. Não é nesse contexto de casamento que nós estamos falando de repúdio. Estamos falando de repúdio, Isaías capítulo 50, versículo 1, onde Deus está falando, o qual eu a repudiei. Deus estava repudiando o seu povo. Deus estava rejeitando o seu povo. Deus estava abandonando o seu povo. Eu sei que pode parecer, né, uma palavra muito pesada, mas é só você estar debaixo da revelação de Deus. No final, eu quero orar por você para que Deus não se afaste de Deus. Não tem prazer nisso. Por isso que Ele levanta profetas. Levanta profetas para dizer, olha, eu estou quase te repudiando. Fora do contexto de casamento, tem a rejeição espiritual, que é essa que nós estamos falando aqui. Né? Deus, Ele é um Deus de aliança. Deus não é Deus de aliança. Então pode haver uma rejeição espiritual. Eu fui ver essa palavra também no hebraico. O hebraico é shalash. A palavra repudiar é shalash. Ou seja, enviar embora. É despedir. Isso Deus está falando. Eu estou mandando embora. Eu estou tirando eles. Estou despedindo eles. Também aparece a palavra karate. E dá para se entender, Deus do céu, muito forte. Para se entender quando, lá no livro de João, que fala que a árvore é cortada, né? Que a palavra karate é cortar. A palavra karate é romper. E quando Deus está falando através de Isaías, Ele está dizendo assim, ó, estou cortando o meu relacionamento com você. Estou rompendo uma aliança com você. E Deus te rejeitar, te abandonar, romper com a aliança, te deixaria preocupado? Deixa preocupado que nós estamos aqui. Disse que Deus não vai fazer algo se não houver uma razão. Eu quero ver com você qual foi a razão de Deus agir assim. Deus está falando dessa maneira como Ele está falando hoje aqui nessa tarde. Versículo 1, a parte B. Dizer, eis que por causa das vossas iniquidades que fostes vendidos, por causa das vossas transgressões, essa mãe foi repudiada. E a causa, Deus na realidade, Ele não abandona ninguém, não repudia ninguém. Nós podemos, por causa das vossas iniquidades, por causa das vossas transgressões. Transgressão vem de transgredir. Quando você está em uma estrada, tem ali um sinal vermelho e você passa aquele sinal vermelho, você está cometendo o quê? Uma transgressão. Isso pode te custar o quê? Um preço. Preço alto para muitos. Pode até ser preso, né? Porque você pode passar um sinal vermelho, atropelar alguém, matar alguém, então você vai responder também criminalmente, pagar também uma multa. Então Deus está falando assim, ó, por causa das vossas transgressões, quando eu faço algo, eu transgrido a palavra de Deus, a lei de Deus, quando eu deixo de cumprir aquilo que está na palavra de Deus, eu estou cometendo uma transgressão diante de Deus. Te deixa preocupado agora? Você está entendendo? Então Deus está falando assim, ó, por causa disso, estou repudiando. Por
causa das suas transgressões, é por causa da sua iniquidade. Iniquidade vai um pouquinho mais além a iniquidade. Iniquidade é aquele tipo de pecado que você pede perdão para Deus e volta novamente a cometer o pecado várias vezes, né? Aquilo diante de Deus se torna uma iniquidade, por causa das vossas iniquidades, por causa das vossas transgressões. Houve o repúdio de Deus em Isaías capítulo 50, versículo 1. Então não foi Deus que rompeu a aliança injustamente. Porque Deus não é injusto. Deus não é injusto. O próprio povo, suas iniquidades e transgressões que provocaram o afastamento de Deus. Pessoas provocando a Deus com as suas atitudes. Está se afastando e você não está nem percebendo. E você não está nem percebendo. Causa de tudo isso, verdadeira causa, afastamento de Deus, pecado. Pecado nos afasta de Deus. Quando você vai para a Bíblia, é obrigado a se render. Você consegue entender o que nós estamos falando nesta tarde? Nossos pecados fazem separação entre vós e Deus. Isaías 59 fala isso. Tem como se afastar de Deus? Tem. Pecados, iniquidades, transgressões. Deus é santo. Deus é santo. Pois abra a sua Bíblia aí. Vou pegar a Bíblia aqui no meu smartphone. Em Segunda. Deixa eu ver aqui. Segunda Crônicas, capítulo 15. Deixa eu fundamentar o que nós estamos falando aqui, tá? Tem que ter responsabilidade diante daquilo que nós estamos falando, tá? Segunda Crônicas 15, versículo 1. Então o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obede, e saiu para o encontro com o rei Asa. Estava voltando da guerra. O Samiasa e todo o exército de Judá e de Benjamim. Diz ele: o Senhor estará com vocês, enquanto vocês estiverem com ele. Sempre que vocês procurarem o Senhor, encontrá-lo. Se vocês deixarem o Senhor, ele deixará vocês. Instantinho que nós temos que atender aqui. Oi. Peço vocês tenham um pouquinho de paciência. Tô indo. Ai, meu Deus. Pode me ajudar a puxar aí? Me ajudar a levantar aí, por favor? É que eu tô ao vivo aqui, mas tudo bem. Davi. Valeu. Aleluia. Louvado seja Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. As coisas acontecem, né? As coisas acontecem. Programa ao vivo. Tínhamos que pegar uma encomenda aqui. Amado, como eu estava dizendo para vocês, é só o texto, né? E acabamos de ler de 2 Crônicas, que é justamente fundamentando sobre esse assunto que nós estamos falando. Enquanto vocês estiverem comigo, com ele, sempre que vocês procurar o Senhor, vão encontrar. Então Deus está falando assim, ó. Cada vez que vocês buscar, vocês vão me achar. Agora, se vocês deixarem o Senhor, Ele deixará você. O repúdio que nós estamos falando de
Isaías 50. Durante muito tempo o povo de Israel não tem adorado o verdadeiro Deus, não tem tido sacerdote que o ensine. O povo tem vivido sem as leis de Deus, que são as transgressões que nós estamos falando. Então, é que coisa, né? Você vê que muitas pessoas desprezam o ensino. As pessoas desprezam o ensino. E a palavra de Deus diz que por falta de conhecimento o povo é destruído. Eu sei que existe cultos, existe mensagens, né? Olha, Deus está revelando, né? Mudar a tua história, que vai mudar a tua vida. Nós acreditamos nisso. Tudo a raiz profética de revelação, de sonhos, de visão, de curas, de libertação. Nós acreditamos nisso. Não podemos abrir mão do conhecimento. Podemos abrir mão de estudar a palavra de Deus. O que nós estamos trazendo é justamente isso, conhecimento, que você possa aproximar novamente de Deus, com entendimento, que viram Ele no momento de que vier nos buscar, nós possamos nos apresentar a Ele, tá? Tem pessoas que estão provocando a Deus suas atitudes. E nós lemos 2 Crônicas capítulo 15. Se deixar, deixará. A gente finalizar, amado, da razão que Deus está levando a repúdio. Repudiar muitas pessoas. Versículo de número 2. Quando eu vim, ninguém apareceu. Quando chamei, ninguém respondeu. Olha outra razão que estava repudiando. Quando eu vim, ninguém apareceu. Quando eu chamei, ninguém respondeu. É isso, mano. Ele se apresenta àquele que buscou o povo, mas não encontrou resposta. Mas não encontrou. O versículo de Mateus, capítulo de número 3, que diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que são enviados. Muitas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas. Vocês não. Tristeza de Jesus aqui, irmão. Existe no fato de que o povo de Jerusalém, apesar de ser chamado, usou a proteção, usou o amor que ele estava oferecendo. Rejeitaram. Isso que João escreveu, deu para os seus não receberam. Muitas pessoas hoje, falando, o povo judeu não reconhece Jesus como Messias. Quantos nós, às vezes, não estamos rejeitando o Messias, nossas atitudes? Quando é que eu posso estar rejeitando Deus? Mata um profeta. Quando Deus envia uma pessoa para fazer uma exortação ou para trazer uma revelação de Deus e você ali rejeita, você ali não aceita. Sobre isso que nós estamos falando. Jesus ali ficou triste porque o povo estava resistindo, o povo que ele ama, o povo que ele morreu na cruz, se entregar. O problema não está em Deus. Você pode ter certeza. O problema não está em Deus. O problema está na dureza do coração. Nós podemos dizer, a razão de Deus repudiar, romper, abandonar, quebrar uma aliança, dureza do coração. Isso mesmo que você está ouvindo. A razão de você não se apresentar quando Deus te chama é dureza do coração. A razão de você não vir e falar assim, vem me adorar,
é dureza do coração. A Bíblia, amado, ela diz a consequências tão grandes que Israel teve por causa da dureza do coração, porque resistiu à voz de Deus, mesmo depois de ver tantos milagres, tantos milagres, tantos milagres, houve consequência. A história nos diz que o deserto, poder alcançar a terra prometida, muitos não alcançaram por causa da dureza do coração, da murmuração. Por causa que quando Moisés, o líder, falava e o povo se rebeliava contra, dureza de coração. Eu quero nessa tarde orar por você. Que você não venha a ser abandonado e nem rejeitado. Se Deus venha a ser repudiado por Ele. Por isso que a Bíblia hoje diz: enviei-vos todos os meus servos profetas. Todos. Mas não me ouviste. Você venha dar ouvido hoje. Palavra de Deus, a palavra que está sendo liberada. E o que nós podemos aprender é que dureza de coração, resistência de ouvir e obedecer a Deus. Essa é a verdadeira dureza do coração. Mesmo diante de provas claras, poder de Deus, quantos cultos Deus derrama o poder, pessoas são curadas, pessoas são renovadas, não é verdade? No dia de tantas coisas, aqueles que endurecem o seu coração. Quero orar por você. Quero orar por você nessa tarde. Se você se encontra desse jeito, é que Deus não quer te abandonar. Deus não abandona ninguém injustamente. Já disse os motivos: pecado, iniquidade, transgressão, dureza de coração. Essas coisas permanecer, amado, tem como. Deus, Ele é santo. Braço de Deus, amado. E quando está estendido, a Bíblia diz, salvar. Deus quer salvar você. Deus quer tirar você dessa situação que você se encontra espiritualmente. O que é que te traz preocupação? Dessas 5 aqui, se você tivesse que escolher uma, qual é que te está dando mais preocupação? O quê? Porque nós queremos orar o que diz a palavra em Pedro: lançando sobre ele da vossa ansiedade, que ele tem cuidado de vós. Você quer que ele cuide de você? Não rejeite a palavra. Quer que ele cuide de você? Branda o teu coração e renda. Jesus, eu reconheço que eu estava tão preocupado com coisas essenciais e tão importantes na minha vida. Eu quero hoje considerar tudo o que foi falado, Jesus, me posicionar, me levantar, me erguer, voltar novamente a te buscar como eu deveria te buscar. Falar do teu amor quando eu sempre deveria falar, Senhor. Te servir quando sempre deveria servir, Senhor. Se esta pessoa, como está ouvindo aqui uma música, nós vamos ver os grupos aí de oração. Você pode também mandar mensagem para nós. Vamos ouvir com a Aline Barros, Jeová Jireh. Deus provedor, Jeová Jireh, o fogo não me queima.
nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo